Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá aí as plantas? Olha, hoje eu vim aqui nesse canal para fazer mais um vídeo aqui para vocês, só que não é como plantar hoje, vamos falar como fazer um vaso. Você que quer fazer aquele vaso de cimento aí de 60 centímetros e às vezes fica ali, como que eu posso começar, como que eu posso fazer? Pessoal, hoje nós vamos fazer um vaso aí de 60 centímetros, nós vamos pintar ele, nós vamos deixar ele bem bonito aí para entregar para os clientes. E vocês vão ter o privilégio aí de acompanhar todo o passo a passo para você aprender também. E eu estou aqui com um mini vaso de cimento que eu fiz, pessoal. Vamos fazer um grande aí para colocar aquela planta que você tem aí num vaso grande para ele crescer aí, uma palmeira, a planta frutífera, sua planta predileta aí. Vamos fazer aí um vaso grandão, bem grande aí para deixar aí nessa área para enfeitar a casa, ou até mesmo para você vender. Você pode até lucrar um dinheirinho aí. Então vamos pro vídeo, vamos pro passo a passo aí, pessoal. Bora lá, meu povo. Vamos pegar aqui os materiais aqui. Você precisa de um balde, ó. Vou pegar aqui um balde e usar ele de forma. Pegar aqui também uma tela. A gente pode usar aí tela de ferro, né? De arame galvanizado. E aí, pessoal, faz a massa, ó. Mistura bem aí areia, cimento e água. Vamos misturar tudo aqui e fazer uma massa aqui para nós trabalhar. Bora lá. Muito bem, fez a massa. Agora fiz uma massa aqui, pessoal, um pouco mole. Mas o ideal é a farofa, né? Depois só vou colocar essa massa um pouco mole no fundo e mais eu vou subir as paredes aí de dentro do vaso com a massa mais seca, que é a farofa. Fica melhor, senão ele desliza. Então fica essa dica aí. O ponto da massa é a farofa, tá bom, pessoal? Estou usando aqui uma espátula, então, para dar uma organizada aqui no fundo, vamos socar bem aqui esse fundo para tirar aí as imperfeições. Estou usando aqui a areia grossa, mas o ideal é a areia fina, pessoal. Mas o que eu tenho é areia grossa, então fiz uma massa com areia grossa. Depois eu vou mostrar para vocês a correção que eu vou fazer com areia grossa, tá? Vamos tirar toda a imperfeição. Então, próximo passo aqui, colocar aí as telas, já cortei em tiras. Eu vou colocar aqui para dar uma sustentação aí na massa. Para evitar aí rachaduras, né? Mas você pode colocar aí também arame galvanizado. Se você não quiser colocar tela, tá? Pode estar colocando arame aí. É bom colocar alguma coisa para evitar rachaduras. Então aí já o fundo, vocês podem observar, já está pronto, né? Agora vamos subir aí com a massa mais seca, né? Então aí dá uma batida aqui. Esse é importante que fique bem firme. Um detalhe é que essa tela ela tem que ficar no meio, pessoal, no meio da massa, tá? Da parede do vaso, não nas beiradas, porque senão depois vai aparecer lá quando você desenformar o vaso, vai aparecer a telinha. Então é bom ele ficar no meio. Como o meu vaso ele tem umas caverninhas aí, eu tenho alguns que vão ficar aí um pouco próximo da parede. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos com tudo aqui. Fazendo o fundo do vaso.
tá? Bate bem aí, deixa bem legal. E vamos lá, vamos que vamos. Fiz essa tela bem grande, pessoal, porque o vaso, como já mencionado, ele é um vaso que eu quero, não é desse tamanho, ó. Eu já subi aqui com a massa, ó, subi aqui a massa todinha. Agora eu vou colocar o arame aí no meio, ó. Fiz uma rodela de arame galvanizado para evitar a rachadura aí. Tá bom, pessoal? Faz aí uma rodela aí de arame para você colocar aí no meio do vaso, para ele dar aquela a sustentação aí no vaso, pra sustentar o vaso, para evitar aí a rachadura, né, com o impacto é, da terra que vai colocar aí. Então esse arame galvanizado aí vai servir, ó. Muito bem, pessoal. Já fiz as paredes aí tudinho. Agora deixar secar, ó. Já tá na forma. Coloquei aqui, pessoal, uns parafusos, ó. Porque como eu não quero, eu quero um vaso de 60 centímetros de altura. Então esse aqui é pequeno, ó. Vai ter que subir mais. Só que depois que secar, vai ficar difícil para emendar, fazer a emenda se não tiver um parafuso ou algo parecido, tá? Então por isso eu já coloquei aí. Aí vai endurecer aí. Aí vai facilitar para na hora de conectar a massa, a nova massa aí que eu vou fazer, tá? Para aumentar ele. Então vamos agora fazer aqui o dreno aí, ó. O furo, né, que faz no fundo do vaso para sair a água, né? Então, vamos usar aqui um cano de água, né? Cano hidráulico. Vamos apertar aí no fundo, ó. E aí ele vai ficar um buraco aí certinho, ó. E ele ao mesmo tempo com um cano você aperta aí e ele vai trazer a massa, ó, lá do fundo. E aí só tirar. E é isso aí, pessoal. Olha aí. Prontinho. Aí ficou o buraco aí, ó, tá? Quando secar essa massa aqui vai ficar top. Aí, ó. Prontinho, pessoal. Ó, tá seco já. Tudo seco. Aliás, não tá assim totalmente seco, né? Eu deixei aí algumas horas e deu uma secada, mas eu vou desenformar agora ele. Já vamos colocar uma água quente aqui, ó, para ferver. E agora vamos desenformar esse vaso. Vou jogar aqui a água quente no vaso para ir soltar. Que fica difícil de tirar, pessoal. Se não colocar uma água quente ou deixar ele no sol aí. Vai dar uma batidinha para soltar o fundo, tá? De leve. Bate de leve aí para ir soltando. Com a água quente. Tô batendo aqui também um pouco aqui com colher de pedreiro. Pra soltar. Isso aí, ó. Vai soltar. Tem que soltar. Vamos lá? Puxar agora aqui. Vamos lá. De força. Prontinho, pessoal. Olha aí, ó. Viu aí? Já tá desinformado. Só que tem várias imperfeições aí, ó. Como eu falei pra vocês.
areia grossa, ela deixa essas imperfeições. Até areia fina mesmo. Mas depois eu vou mostrar pra vocês aí como que eu vou corrigir tudo isso daí. Tá bom, pessoal? A massa ainda não tá assim muito seca. Mas como eu tenho pressa, né, para entregar esse vaso para cliente, então eu já desenformei. E agora vamos dar uma vamos aumentar esse vaso, né? Quero aumentar ele, tá? Aí, ó. Vamos dar uma verificada aqui no fundo. Tirar essa sujeira aqui que ficou, ó. Tirar aí com uma faca, né? Você tá vendo a telinha lá no fundo? Ó. Tá aí no meio. Dá um pouquinho de massa aí, ó. Vamos tirar. Fazer a limpeza aqui do dreno. Muito bem, pessoal. Agora eu já coloquei aqui como eu quero, como eu falei para vocês, né? Quero ele maior. Então vou utilizei aqui papelão, ó, tá? Para aumentar ele, para fazer ele maior. Tá bom, pessoal? É uma ideia aí para vocês. Usar papelão. Ele não fica muito assim legal, né? Mas é o que eu tinha. Se você tiver um outro meio aí, vamos chegar aos 60 centímetros. Vamos medir aqui. Vamos chegar aos 60 centímetros. Bem aí, eu vou marcar, vou furar aí com a faca. Marcar aí pra eu chegar aí com a massa, tá? Muito bem, vamos fazer a massa então. Massa seca, né? E aí conectar, fazer essa fusão aí. Esse aumento. Aí já tem aqui a massa, ó. Ela tá farofa, como eu falei pra vocês, tá? Vamos trabalhar aqui agora. Pra aumentar aí, ó. Vamos subindo. Aí, ó. Estamos subindo o vaso. Pra ficar maior, pessoal. Tô usando aqui uma luva já. E é sempre bom usar uma luva porque o cimento ele rói aí a mão da gente, né? Então use aí os EPIs necessários para mexer com cimento, pessoal, tá? E olha aí o fundo, a tela, né? A tela que eu deixei grande para dar continuidade. Prontinho, pessoal. Já finalizei aqui certinho o vaso. Ó. Aí, ó. Agora ele tá no tamanho que eu quero. Vamos ver o fundo aí. Olha aí. Aí, ó, pessoal. Ficou grande agora. Né? É bastante substrato aqui dentro. Dá pra colocar uma planta bem grande aí. Muito bem, pessoal. Agora vamos tirar aqui esse papelão, né? Prontinho. Agora vamos corrigir aqui as imperfeições. Tudo que for de imperfeição aí nós vamos raspar. E um detalhe, a massa ela ainda tá meia mole, pessoal. Mas eu fiz isso, tirei o papelão justamente com a intenção de ter ela um pouco mole para eu poder lapidar. Ó. Eu venho lapidando, deixar aqui certinho, tá? Pra deixar aí na sequência aí do vaso que vem aí de baixo, né? Vamos subir ele aí como se não tivesse emenda, né? Mas a gente fez uma emenda aí, ó. Então nós vamos trabalhar em cima agora de corrigir agora esses vácuos, esses furos grandes, né? O que não fazer, ó? Tô aqui com cimento. Vamos jogar um cimento queimado aí. Né? Que é isso? É um cimento que você coloca só cimento e água, né?
Ou você pode jogar uma areia fina também. Mas eu prefiro só cimento mesmo. E água. Eu venho aqui para corrigir aqui já aonde tem aí as falhas, né? Como eu usei areia grossa, então já era de esperar que ia ter muita falha ali, tá? Então, se você puder usar uma areia fina, é melhor. Mas, como eu falei, é o que eu tenho, né? Areia grossa só. Então, vou fazer com areia. Vou ter esse trabalhinho a mais aí. Mas mesmo com areia fina, às vezes fica ainda alguma falha. E você tem que corrigir também. Mas, né, com areia grossa é mais. Tem mais falhas. Né? Mas tudo a gente resolve. Depende da criatividade da pessoa. Tá bom, pessoal? E vamos lá. Fazendo aqui um vaso. Prontinho, pessoal. Aqui, ó. Já tá todo bonitinho aqui, ó. Passei massa de cimento nele todo. Corrigindo aí tudo, tá? E o que eu não esqueci de falar aqui pra vocês é que eu passo também um pincel com cimento. Eu uso também o pincel aí pra dar uma arrumada. Eu vou mostrar aqui um outro vaso que eu tô fazendo, ó. Também aqui ao mesmo tempo, né? Olha aí, esse vaso aqui. E alguns detalhes que eu não mostrei no outro. E depois eu volto com aquele na sequência do vídeo, pessoal, tá? Acompanhe aí que eu vou voltar lá. Mas olha aqui, ó. Alguns detalhes que eu fiz nesse. Que talvez não apareça naquele outro. Aqui eu tô fazendo um vaso menor. Tá na forma. Aqui ao fundo. Aqui eu fiz dois buraquinhos aí pra sair a água. Vamos, vamos ver aqui, ó. Prontinho, desenformei. Aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês como que eu passo o pincel com cimento, ó. Lembra que eu falei que é bom passar um pincel com cimento? Olha aí. Esse aqui eu fiz na areia fina, pessoal. Tá? Mas olha aí, mesmo assim, né? Ainda tem falhas, poros. E aí vem aqui, vamos pincelar tudo, ó, vai ficando lisinho, tá? Colocar um cimento mais fino. Pra fazer um acabamento bem legal. Fica como se fosse tinta, né? Aí, ó. Depois a gente vai passar uma lixa aí pra corrigir os detalhes, tá bom, pessoal? Olha aí. Prontinho. Passei aí cimento nele todo. Já tá secando. E agora nós vamos pintar ele. Também tem uma cliente já esperando esse vaso aí. Vamos pintar ele aqui de lilás com cinza. Eu gosto sempre de deixar o pintar de cinza, vaso de cimento, porque é parecido com a cor natural do cimento, né? O cinza. E eu coloco outros detalhes no meio, tá? Deixar ele aí um vaso diferente, né? Um vaso de cimento. Prontinho, pessoal, tô pintando aqui já. Pintando aí de lilás. Pintando aqui com rolinho, pessoal. Esse rolinho é bem legal para trabalhar. Porque tem hora que no pincel não fica legal, né? Aí você passa rolinho, fica melhor. O pincel também é pequeno.
Vamos usar desse pincel aqui, ó, pequeno. Tá? Nós vamos fazer o que agora, ó? Estamos usando fita crepe aqui para fazer a beirada aí, né? Eu quero a beirada dele de outra cor, né? Como eu falei, é cinza. E aqui eu vou pintar de lilás. Não é muito lilás, né? É um rosa. Ficou mais pra rosa. Vamos pintando, pessoal. Prontinho. Aí, ó. Aí onde eu coloquei a fita. Só puxar, ó. Aí. Eu vou inverter agora, né? Eu vou pegar essa mesma fita. Eu vou, depois que eu tirar aqui, eu vou colocar no rosa aí, no, e aí para ir pintar de cinza, né? Para não sujar aí a parte pintada aí do lilás. Aí, ó. Aí no rosa. Máximo cuidado, né? E aí depois eu vou mostrar também aquele vaso lá, aquele outro que eu tô fazendo, para vocês verem aí como eu pintei também ele. Mas vamos pegando aí os detalhes nesse também, ó. Isso aí, pessoal, você é um artesão. Você vira um artesão, né? É um vaso que você faz, né? Você não vai encontrar aí nas lojas, né? Esse tipo de vaso. São vasos artesanais. Eles são únicos, né? Olha aí, ó. Vou puxando aqui, vai ficando, ó. Ficando legal, pessoal. Olha aí. Se precisar corrigir, depois você vem com a tinta e corrige. Mas ó, ficou top, pessoal. Se você gostou, ó, deixa um like aí pra esse vaso aqui também, ó. Tá? Agora é só plantar aí a planta. Vai ficar bem bonito aí no vaso. Um vaso diferente, né? Não é comum ver esse tipo de vaso aí no mercado, né? Na loja. Só a gente fabricando mesmo. Ficou um pouquinho meio claro ali, ó. Depois vou passar um pouquinho mais de tinta aí. Quando secar, né? Aí eu vou ver onde precisa corrigir. Prontinho, pessoal. Vamos voltar lá pro vaso que nós estávamos fazendo lá. Olha aí. Fiquei com essa imagem final aí do vaso, né? Você gostou? Beleza, pessoal. Vamos voltar então lá para aquele vaso. Aí, ó. Aí, pessoal, estamos aqui com o vaso já pronto, né? Agora nós vamos dar uma pintada nele, passar aqui fazer aqui os acabamentos, né? Dentro quase eu não me esforço muito porque vai estar cheio de terra, né? Agora aqui fora, ó, vamos passar uma lixa aí. Pra deixar ele mais liso aí. Tirar essas areia grossa, pessoal. Esse é o desafio ali. Fica assim, ó. Sempre, por mais que a gente pincela bem, né? Mas ainda fica algumas coisinhas aí. Aí com a ajuda da bucha, né? Da esponja. Depende como se fala aí na sua região. A gente passa a bucha aí pra tirar aí as poeiras e as areias, né? Poder pintar aí. Vai ficar bem legal, pessoal. Prontinho. Agora vamos pintar. Vamos pintar para deixar ele aí no grau, bonito. Escolhi aqui a cor cinza também, né? A cliente quer aí nessa cor. Ela quer cinza com detalhe rosa, né? Meio pro lilás. Eu tenho aqui a tinta preta.
tem a tinta branca, tá? Eu vou misturar para fazer o cinza. Tem o rolinho, a fita crepe e o pincel. Pincel fino, né? Tenho 2 pincéis aí. Vamos lá. Misturar aqui essa tinta. Essa bisnaga, né? Você pode comprar aí, ó, na loja de construção. Essa bisnaga e misturar aí ó, com a tinta branca. Você faz com a cor que você quer. Aí o branco com o preto fica cinza. Só que tá fina, tá um pouco fina essa minha tinta aqui. Parece que tá... Bora ver como é que vai ficar. Parece que tá muito forte também, né? Pra ficar assim cinza, acho que eu vou ter que acrescentar mais tinta branca. Tem muita água. Mas eu vou passar aqui pra gente ver como é que vai ficar. Passar um pouquinho aqui na beirada. Aí, ó. Ficou bem escuro mesmo. Tem que colocar mais tinta branca mesmo. Mas vou passando aqui. É pra limpar o pincel. Mas tá bom, se eu quisesse essa cor aí, né? Também. Ó, fica bom. Bem escura, né? Um cinza escuro. Mas eu quero um cinza mais claro. Ficou bom, ó. Usar um rolinho aqui, ó. Tá. Realmente tá fina, né? Mas vou consertar aqui. Dá um rolinho. Pronto, pessoal. Pintei aqui, ó, de cinza. Ficou top. Mas ainda vamos finalizar, né? Aí o vaso. Tá saindo. E é isso aí, pessoal. Agora nós vamos trabalhar aqui ó, nesses detalhes. Você pode observar que eu deixei aí branco, né? Ó, esses detalhes aqui. Vou pintar de lilás, né? Aí, porque a planta que a cliente vai plantar, ela é meio dessa cor aí, ó. Meio acinzentado com um lilás, né? Aí, com esse vaso, com essa cor, vai ficar bom. Esse detalhezinho aí. É isso aí, ó. Coloca a fita crepe aí pra facilitar, ó. Vem com pincel fino, fazendo os detalhes. Então, aqui a gente não só faz o vaso, né? A gente pinta também, né? Trabalho de um artesão. Deixar o vaso do zero, né? A tinta, pessoal. Tá? Então, um trabalho assim, ó, deve ser bem valorizado, bem reconhecido, né? Porque dá trabalho, pessoal, fazer um vaso grande.
pintar ele, né? Deixar tudo certinho. Você pode cobrar aí para você ganhar o seu dinheiro. E uma coisa eu digo para você, dá dinheiro fazer vaso, pessoal. Você pode fazer também para você mesmo, né? Olha aí, pessoal, finalizei aqui o vaso, mas ficou aqui umas falhas, né? Aí, o que a gente vai fazer? Com o restinho da tinta cinza, nós vamos corrigir aí tudo. Fazer aí a correção. Passar aqui. Com cuidado, né? Aí na hora de pintar é sempre bom não passar o pincel assim cheio de tinta, né? Sempre você dá uma secada no pincel e passa com pouca tinta para não escorrer. Aí você vem fazendo os acabamentos. É importante, ó, você deixar um pouquinho de tinta para fazer esse acabamento, para não acontecer de dar diferença. Se você refazer, se faltar tinta e aí você vai refazer a tinta, acaba que você pode acabar fazendo um cinza mais claro ou cinza mais escuro. E aí depois para fazer os acabamentos vai dar diferença, né? Quando secar vai ficar um cinza mais claro, né? Ou escuro. Importante deixar fazer um pouco mais de tinta, né? Para poder você dar uma geral aí no vaso. Quando precisar fazer alguns detalhes, você tem tinta de sobra. Prontinho, pessoal, aqui já tá finalizando aqui a tarde, ó. Foi um dia maravilhoso, né? Bastante trabalho, mas finalizamos aqui o vaso, ó. Já tá tudo pintadinho aqui. Dentro, como eu falei, não precisa pintar tanto, né? Porque eu dou uma pintada porque dá um estilo mais bonito, né? Mas só vai ficar terra aí dentro mesmo. Passo de leve por dentro. E é isso aí, pessoal. Olha aí como ficou. Deu trabalho, pessoal. Mas chegamos aqui ao resultado final. Aí, um vaso de 60 centímetros de altura. Você pode plantar aí a sua planta aí predileta, sua palmeira, sua frutífera, né? Depende do que você vai plantar. Um vaso de 60 centímetros é bom, pessoal. Dá pra plantar coisa grande aí, uma arvorinha, né? Uma árvore grande, maiorzinha, aliás. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu? Vamos levar ele ali pra frente. Vou levar ele ali na frente. Aí, ó. Aqui pra gente ver aí, ó. Ficou muito top, pessoal. Muito obrigado se você gostou do vídeo. Um forte abraço, compartilha, curte. Siga o canal, pessoal. Que aí a gente vai sendo motivado a fazer mais vídeos aí para mostrar para vocês. E agradeço aí os seguidores, as pessoas que estão seguindo aí o canal. E vamos com tudo, pessoal. Vamos fazer mais vasos e postar aqui os vídeos para vocês. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.